if you ever used Uniswap or Hexdex, you get 400 Uni tokens for free. As long as you used it before September 1st, maybe even on September 1st. And guess how much 400 Uni tokens is worth right now? $2,000. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa que ainda está prestes a começar. Aqui falamos sobre vários temas, finanças, investimentos, vida, saúde e cripto, de uma forma simples, onde menos é mais e melhor. Não façam like, não subscrevam, o motivo deste canal é meramente informação, como aviso legal não sou, nem quero ser qualquer tipo de conselheiro financeiro, pelo que nunca devem investir, mais do que aquilo que estão dispostos a perder, e devem sempre consultar várias fontes até tomarem algum tipo de decisão, principalmente se ela for de ordem financeira. Vamos tentar fazer isto num take e só num take em menos de 15 minutos. A realidade é que muita coisa se passou este fim de semana, houve muito drama na minha família este fim de semana, infelizmente, por razões de saúde de vários familiares, e isto tudo para dizer que este fim de semana poderia ser um fim de semana absolutamente fora de normal. Podia ter sido um fim de semana completamente diferente daquilo que acabou por ser, e isto só explica uma coisa. Eu sei que isto vai parecer um grande clichê, mas a realidade é esta. Por muito dinheiro que a gente possa ter, há determinados momentos na nossa vida que isso não vai servir de rigorosamente nada. O tempo não ajudou, houve drama na família, pessoas infelizmente que ficaram doentes de um momento para o outro. As escolas começaram, no meu caso eu tenho duas crianças, está toda a gente muito estressada por causa desta situação do Covid, toda a gente está à espera pelo melhor, mas a realidade é esta, e foi tudo um grande drama, mas a realidade é que em termos de cripto foram só boas notícias. Portanto, independentemente de haver boas notícias por todo lado na cripto este fim de semana, a realidade é que quando nós temos determinadas pessoas nas nossas vidas e as coisas não estão a resultar, é muito difícil nós conseguirmos apreciar, no fundo, aquilo que de bom está a acontecer, e até mesmo fora do normal. E vamos começando pela questão do fora do normal. Já toda a gente ouviu falar da Uniswap, pelo menos se me segue há algum tempo já ouviu de certeza absoluta. A Uniswap para mim foi uma grande novidade em 2019, isto porque em 2019 eu tive a possibilidade de reclamar as minhas moedas X gratuitamente, e a forma como isso foi feito foi através da Hexdex. E a Hexdex não é mais do que uma cópia da Uniswap. Usava, na verdade, a estrutura da Uniswap para se poder fazer essa conversão e reclamar gratuitamente as minhas bitcoins. Portanto, a primeira vez que eu usei, na realidade, o Uniswap foi ainda em 2019, no final de 2019, para reclamar as minhas X gratuitamente. Mal eu sabia que tive que criar uma conta, portanto, na MetaMask, e usei essa ferramenta, e futuramente achei a ferramenta tão interessante, a Uniswap, e já fiz vídeos sobre esse mesmo assunto, que criei uma outra conta para usar na realidade a plataforma Uniswap. Portanto, desde há muito tempo que eu tenho duas contas, só tenho coisas positivas a dizer da Uniswap. A Uniswap criou recentemente a sua moeda que se chama Uni, e a parte curiosa é que há menos de uma semana a Uniswap fez uma autêntica campanha de publicidade que resultou, na minha opinião, muito favoravelmente para eles. O que é que eles fizeram? Eles basicamente deram dinheiro gratuito a todos os seus antigos utilizadores. Ou seja, para quem antes do dia 1 de setembro tinha contas na Uniswap, e no meu caso eu tinha duas, era possível elas receberem logo à cabeça, sem terem feito rigorosamente nada, simplesmente só por ter conta, recebiam logo à cabeça 400 Uni. E eu comecei a ouvir, portanto, este assunto diante dos fóruns que eu costumo utilizar já na quinta-feira, mas deixei para o fim de semana para perceber melhor toda esta mesma questão, até mesmo porque o que eu tinha ouvido dizer era que isso, portanto, era dado aos antigos utilizadores do Uniswap e não ia desaparecer tão cedo. Portanto, eu deixei a ideia marinar. Muito sinceramente, não andei em cima do preço da Uniswap, mas recordo-me na quinta-feira dele estar perto dos 3 euros, o que eu achei uma coisa interessante, mas nem sequer fiz os cálculos. Foi tão engraçado quando eu cheguei a sexta-feira à noite e começo a aprofundar este tema. Aliás, devo-vos já indicar que é muito anormal. Eu, quando estou em família, ao final da noite, eu sequer mexer no telemóvel, portanto, isso já por si era anormal, mas comecei a receber tantas mensagens sobre este assunto que eu fui retirar-me durante 20 a 30 minutos para verificar tudo isto que se estava a passar.
qual o meu espanto, de facto, que eu tive direito a mais de 800 unis. E porquê? Em primeiro lugar, porque eu tinha duas contas. Uma por causa da Hex e a segunda que era aquela conta que eu estava a utilizar até para Liquidity Pools, porque eu sou o fornecedor de Liquidity Pools, ou seja, de fontes de liquidez. Portanto, tinha algumas pairs efetuadas dentro da Uniswap, onde eu recebia dividendos por causa disso. A questão é que, pelos vistos, quem também utilizava e era um liquidity provider, que era o meu caso, também recebia mais por ter essa situação. E, portanto, eu nunca falo diretamente em valores nem em quantidades, mas neste caso é quase inevitável e, de facto, eu só por ter essas duas contas, vamos ficar por aí, recebi mais de 800 unis. E 800 unis, na altura em que eu estive a verificar, elas valiam 5,56€. Ou seja, por essas 800 unis, eu recebi mais por ser um liquidity provider, mas isso não interessa esse valor a mais. Independentemente disso, essas 800 unis, neste caso vezes o preço que eu estava a verificar no momento, dava-me 4.448€. Ou seja, eu recebi 4.400 blá 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 blá. Eu não faço Photoshop. 4.448€. Eu vou repetir, eu recebi gratuitamente 4.448€. O que eu pensei, muito sinceramente, é que antes de fazer o claiming, foi que isto ia ter alguma contrapartida, que muito provavelmente eu tinha que ter estas unis bloqueadas durante algum tempo, ou que muito provavelmente eu teria que fazer alguma coisa, ou provavelmente ser obrigado a fazer uma outra liquidity pair, por exemplo, específica para poder ter esta situação, mas não, foi tudo muito simples. Apareceu-me o botão do Claim Uni, carreguei, apareceram-me lá automaticamente 400 numa das contas e na outra apareceu ligeiramente mais, e automaticamente eu carreguei no Claim e recebi imediatamente. O que é que eu fiz numa das contas, mais especificamente na conta de 400 unis, única e exclusivamente? Eu vendi todas essas unis a um lucro de 2.224€. Por isso é que eu cheguei ao valor de 4.448€, foi o preço em que eu consegui as vender. Portanto, fiquei ainda com mais de 400 unis. Essas 400 unis, metade coloquei das unis que eu não vendi, coloquei imediatamente em Liquidity Pools para ter também dividendos, usando dessa forma também a possibilidade de usar a aplicação e de alguma forma agradecer também à equipa da Uniswap por ter feito o que fez, dando de alguma forma o meu contributo para esta plataforma crescer, mas também tirei lucros disso. E portanto tirei 2.224€, que eu vou-vos dizer exatamente onde é que eu gastei esse mesmo valor. Só um à parte, também aproveitei para vender 25% das minhas cells, elas chegaram acima de 65 cêntimos e, sem sombra de dúvidas, houve aqui a oportunidade. Portanto, eu também vendi cell para recuperar alguns lucros. É preciso lembrar, mais uma vez, que a cell tem tido uma performance completamente fora de normal. Eu sou dos primeiros clientes da Celsius Network e, portanto, sem sombra de dúvidas que todas as cells que eu recebi foram todas abaixo de 7 cêntimos, portanto... havia aqui lucro a fazer, eu aproveitei para fazer 25% das minhas cells, porque elas chegaram acima dos 65 cêntimos. Elas vão corrigir, quase certeza absoluta, elas vão baixar de certeza abaixo dos 60 cêntimos, isso é quase garantido. Portanto, aproveitei também esse bom momento da Celsius Network para fazer também lucros com a Celsius Network. E portanto, como é que eu dividi estes valores que eu recebi da Celsius e da Uniswap? Foi nomeadamente, da mesma forma como eu digo sempre, em 3 fundos diferentes. Um primeiro para guardar em termos de perdas que eu possa ter em alguma trade pontual. Em segundo lugar, num fundo para poder gastar no dia a dia se eu precisar de cripto, normalmente é um valor muito pequeno. E em terceiro lugar, para voltar a reinvestir em moedas dentro da cripto. E o que é que eu fiz? Eu comprei mais Ethereum, mais Bitcoin, mais Cardano, mais Kyber Network, mais Zilliqa, que sou um grande adepto de Zilliqa, e por fim aumentei as minhas participações naquilo que eu acho que é também um grande projeto, mas está muito adormecido ainda, que é Matic Network. E foi isto. Um fim de semana que foi cheio de incríveis notícias. O Natal, sem sombra de dúvidas, veio mais cedo para mim.
Mas, como eu estava a dizer, o drama na família foi um aspecto de alguma forma importante para voltar a perceber aquilo que as pessoas acham que é um grande clichê, que é o dinheiro não traz felicidade a ninguém. Porque se toda a gente que está ao nosso lado não estiver bem, nós também não estamos bem. Não há nada que pague a nossa saúde, de maneira nenhuma. E isso ajuda-nos a pôr as coisas em perspectiva. Falando em perspectiva, é importante de vez em quando lembrar as pessoas de porque é que estamos na cripto. E o que tudo começou isto foi Bitcoin. E portanto vamos ouvir Sunny Decree a fazer algo que não é original, mas que coloca em perspectiva tudo aquilo que nós andamos aqui a fazer na cripto e daquilo que vem ainda, na minha opinião, se nada de muito, muito grave acontecer dentro da cripto. E é a razão pela qual nós estamos todos aqui. Vamos ouvir Sunny Decree a pôr as coisas em perspectiva sobre Bitcoin. Um bom Carnaval, ou Páscoa, um bom Natal e adeu! This one time, Bitcoin went from $1 all the way up to $30 and then it crashed back to $2. And then another time, Bitcoin went from $13 all the way up to $200 and then it crashed back to $70. And then another time, Bitcoin went from $130 all the way up to $1,200 and then it crashed back down to $200. And then another time, Bitcoin went from $1,600 all the way up to $20,000 and then it crashed back down to $3,000. So the moral of the story is don't buy Bitcoin because you know it's going to crash again.